Eu quero mostrar para vocês que um bom sacrifício é aquele que funciona. Como já dizia Mikhail Tal, o mestre dos sacrifícios, ele falou: existem dois tipos de sacrifícios, o correto e o meu. Se o Mikhail Tal falou isso, né? Pensava dessa forma, imagina a gente, né? E já dá para notar como esse tema do xadrez é realmente importante, pois quando fazemos um sacrifício que dá certo, a gente fica muito contente. Mas quando não dá certo, aí complica, né? E nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês o sacrifício nas casas H2 e na casa H7, quando o rei do seu oponente já fez o roque. Cortei chés no tabuleiro e vamos lá para o vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ser notificado cada vez que eu colocar um vídeo novo no canal. Quero mostrar para vocês duas partidas que ficaram famosas por causa desses sacrifícios. A combinação foi realmente muito interessante e instrutiva. Vejamos esta posição que foi jogada na partida entre Peter Lukács e Leonid Yuldazin em 1986. Jogadores fortes. Olhando essa posição aqui das pretas, você já pode ver que elas têm aqui o material está praticamente o mesmo, 4 e 3, 7, peões os mesmos, duas torres e uma dama e um bispo. Só que o bispo das pretas está muito bem colocado, mirando o roque. E ele é de casas brancas. E olha aqui as fraquezas das casas brancas, né? Então, o último lance aqui foi o peão tomando um bispo que estava aqui, nessa posição B4, tá? E agora, nós temos a seguinte condição, né? Bom, o lance é das pretas, tá? As brancas não podem tomar essa torre, porque o peão está cravado, né? Só que, aqui, o jogador de pretas, o Yuldazin, faz uma jogada muito boa, que é tomar esse peão de torre, sacrificando sua torre, né? A melhor jogada agora é o rei tomar a torre mesmo, né? Foi isso que o jogador de brancas fez. Tomou a torre. E agora a dama vai para H5, dando cheque. Isso não foi o que aconteceu na partida, tá? Vamos analisar essa posição. Aí o que acontece? A ideia das brancas é realmente utilizar essa coluna branca aqui, essa diagonal branca, né? E aí elas vêm aqui com o bispo para E2. Torre vai para H1. As pretas fizerem bispo F3 dando cheque. Vai cair a torre e vai ter cheque mate. Olha aqui, é mate, né? Como foi uma partida pensada, jogadores de alto nível, não foi isso que aconteceu. Ao invés do jogador de branca jogar rei em G2, ele jogou em G1, tá? Bispo E2, explorando a diagonal branca. As brancas podem fazer F4. As pretas nessa posição jogaram dama F3. Torre D2. As brancas querem tomar esse bispo, né? Dama toma G3, cheque. Rei vai para H1. Dama H3, cheque. Rei G1. Dama toma outro peão, dando cheque de novo. Rei vai para H1 de novo. Dama F3, cheque. Rei H2. Torre C6, e agora é imparável o mate, né? A gente tem mate em 2 ou 3 lances aqui, ó. Porque agora o jogador de preto está mandando mais uma peça para o ataque. Essa torre vai entrar aqui. E aí é mate, né? Não vai ter mais jeito. Ó, podia acontecer o seguinte, ó. A dama podia ir para F5 tentando alguma coisa. Dama F2, cheque. Rei F3, H3. Torre H6, cheque. Dama H5, tentando alguma coisa. E aí é mate. Torre toma bispo. Torre H6, cheque. Rei G1. E torre H1, cheque mate. Uma outra variante. A dama vai lá no cantinho. Toma o peão. Mas não tem jeito. Rei toma a dama. E é imparável. Torre H6, Rei G1, Torre H1, checkmate.
Como vocês viram, foi uma brilhante combinação com o sacrifício em H2 da torre, né? No início aqui, né? E realmente essa partida entrou na história porque ela é realmente muito instrutiva nesse sacrifício. E sacrifício de torre, né? O jogador de pretas avaliou a posição, viu que poderia mandar essa torre para o ataque, jogou a torre para sacrifício para abrir essas colunas aqui G e H. E aí ficou dama, torre e bispo, controlando diagonais aqui, né? E colunas. Vamos ver outra partida muito importante, jogada entre Tillman e Karpov, em 1979. Sacrifício em H2. Olha aqui. O Karpov está jogando de pretas e ele viu aqui um sacrifício de cavalo em H2. Com aquela mesma ideia de abrir linhas, diagonais, colunas em cima do rei. E o jogador de brancas, o Tillman, houve esse lance aqui. O jogador de brancas atacando o bispo aqui, né? Que pretende fazer o ataque, né? Para eliminar uma peça do ataque. Porque esses bispos, tem 2 bispos aqui e dama vindo para cá, né? Então o jogador de brancas, muito experiente, tocou aqui, tomou. Então o jogador de pretas vai lá, toma a torre. E o jogador de brancas vai lá e toma o bispo. E agora? A dama está sendo atacada pelo peão. Mas o jogador de pretas não tira a dama. Ele jogou cavalo, toma G3. Qual é a ameaça? Mesmo que as brancas tomem aqui, depois o cavalo vem aqui, dá um duplo, né? Cheque na dama. E vai cair a dama do mesmo jeito. E esse peão aqui está parado, porque a torre não vai deixar ele andar. Não vai promover agora, não. Então o que aconteceu na partida? O peão tomou aqui. E o Karpov toma o peãozinho. E foi para F2. Dama H6. Olha, a dama já está indo aproveitar-se da coluna aberta, né? A coluna H está aberta. Bispo D4. Protegendo esse peão. Dama H2, cheque. Rei E1. Dama toma o peão aqui, cheque. Rei vai para D2, tentando se escapar da posição que está terrível aqui para as brancas, né? Dama G2. Cravando o bispo. Cavalo sai, aumentando, tentando tirar a dama aqui para proteção, tentando uma troca com a outra dama, né? Bispo ataca o bispo, tá cravado, o bispo não pode sair daí. Cavalo D3, fechando aqui, descrava o bispo. Bispo toma, tem que tomar de rei. Torre, bispo, aí crava de novo o Karpov. O Karpov foi campeão mundial. Torre foi para D8, cravando o bispo. Bispo ataca a dama. Dama E4, cheque. O rei sai. C5 atacando o bispo. Bispo toma o peão. Agora a dama crava o bispo de novo. Rei B3. Torre B8, cheque. Rei A3. Torre E5 atacando a torre. Tem os ataques aqui no bispo. E no peão também, né? Que esse peão pode cair a qualquer momento também. O bispo vem para B4. Então as brancas tentam trocar as damas para diminuir o ataque. Mas não é o que o Karpov deixa acontecer, né? Ele joga dama B6. Saindo do ataque da dama. Nessa posição, se as brancas colocarem dama em C3, protegendo esse peão e atacando a torre, elas perdem. Porque a torre toma E3, dama toma E3, dama toma B4, checkmate. Houve um desvio de peça aqui, né? Você tirou a dama daqui da proteção dessa posição, dessa casa B4, e aqui vem mate. Nessa posição também as pretas podem jogar dama D2, protegendo o bispo e o peão. E aí torre toma E3, tentando fazer aquele desvio de peça de novo, né? Se a dama vier para cá, dama vem aqui e é checkmate. Se nessa posição o jogador de branca jogasse bispo D2, protegendo o peão de bispo, e mantendo aqui, né, que não pode dar mate aqui com a dama, mas elas estão perdidas também, porque torre A5, cheque, depois bispo toma a torre, dama toma aqui e é checkmate. Tá? Não foi isso que aconteceu na partida. Aqui no começo,
Dama vai pagar 4, aproveitando a cravada. O rei vem para G2. Dama H3, cheque, protegido pelo bispo. Rei G1. Bispo sacrifica-se, né? Outro sacrifício, olha que interessante. F toma. Dama toma. Rei vai para H1 no cantinho. Torre E4. Aquela ideia de mandar mais uma peça para explorar essa coluna aberta. Aí a torre vem, torre toma, peão toma, dama E1. E agora vai cair a casa aqui, né? Porque dando cheques e tomando peças, aí ganha um bispo. Rei vai para G3, dama G4. E agora as pretas estão com 5,7 de vantagem. Como vocês viram também, esse sacrifício de cavalo foi muito interessante aqui em H2. Né? E deu toda essa sequência de vitória para o Karpov. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Comentem o que vocês acharam. Vocês também fazem sacrifício nas suas partidas? O que costuma acontecer quando você faz sacrifício nas suas partidas? Se dá bem, se dá mal, como é que é? E até o próximo vídeo. Valeu!